A arqueologia ela tem uma idiosincrasia que é diferente, por exemplo, de outros campos da ciência, ou mesmo das ciências humanas, se você pegar a história. O historiador, quando ele vai estudar uma época, ele vai consultar arquivo, ele não vai destruir aquele arquivo. Um sociólogo ele não vai destruir o contexto que ele está estudando. Uma escavação destrói a base de dados. Esse é o Bruno Bartachini. Ele é jornalista de formação e mestre em arqueologia pela Universidade de São Paulo. Quando um arqueólogo escava um pedaço de um sítio, geralmente a gente não escava o sítio inteiro. Você está destruindo, de uma certa forma, o contexto. Por isso que você tem que registrar da forma mais detalhada possível. E a Terra está impregnada de informações? Não só de informações físico-químicas, mas também de informações contextuais mesmo. O lugar onde foi achada a pedrinha X e a pedrinha Y, eles vão te dizer muita coisa. Muitas vezes você, na própria escavação, você acaba destruindo pequenas coisas. E não é só a destruição do contexto que deve ser levada em conta na hora de decidir escavar ou não. Uma escavação que você escolhe fazer hoje, você está negando para arqueólogos do futuro, com mais equipamentos, mais técnica, que vão conseguir extrair mais informação. Não que você não vai poder estudar os objetos, que você não vai poder estudar os registros, mas aquilo que estava na Terra, você perde. Eu conheci o Bruno na faculdade de jornalismo, que a gente cursou junto há quase 20 anos. A gente estava havia um bom tempo sem se falar, mas desde que eu comecei a produzir o Escafandro, o meu ex-colega começou uma campanha para um episódio sobre a nova área de estudo dele, a arqueologia. Em geral, eram mensagens de texto com elogios sobre o episódio mais recente, seguidas por uma notícia sobre alguma nova escavação nos confins do país. Às vezes ele perguntava na lata, e aí, quando você vai fazer um podcast sobre arqueologia? Na última vez que isso aconteceu, eu respondi com uma provocação. Me dá uma pauta completa. Uma boa história, com personagens cativantes, com drama, ação e mistério, que eu faço o episódio. Você já leu o livro do Reinaldo José Lopes? Ele perguntou. Eu não tinha lido, mas conhecia o Reinaldo da época em que trabalhei na Folha e sabia do que o Bruno estava falando. De um livro chamado 1499, O Brasil antes de Cabral. No mesmo dia, eu comprei a edição digital e antes de terminar a introdução, já tinha percebido que a história realmente estava ali. Uma história de gigantescos animais pré-históricos, de cidades esquecidas sob a maior floresta do planeta, de um conjunto de povos exterminado por um apocalipse de germes. Uma história de destruição, de violência e de descaso, que se estende até os dias de hoje. E que diz respeito a toda a nossa família humana, mas em especial ao ramo dessa família que vive num pedaço de terra arbitrariamente batizado de Brasil. Eu sou Tomás Chiaverini e o 8º episódio de Escafandro já começou. O Reinaldo José Lopes mora em São Carlos, mas por sorte, na semana em que eu resolvi produzir esse episódio, ele veio a São Paulo para palestrar num evento chamado Pint of Science. Eu fui buscá-lo na rodoviária, a gente gravou uma entrevista nos estúdios da Rádio Escafandro. Depois, no começo da noite, eu o acompanhei na palestra que aconteceu na Taverna Medieval, um bar temático onde as pessoas usam chapéu de viking e os clientes são chamados de Milady e Milord. O Reinaldo, além de escritor e jornalista com foco em ciência, é especialista em J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. E isso o transformou numa espécie de popstar do mundo dos nerds. Escuta só a abertura da palestra dele, que foi sobre a ciência na Terra-média, falada na língua criada pelo escritor inglês, o Alto Élfico. Elen Sila Lumen Nomenti Elfo, uma estrela brilha sobre o nosso encontro. Bem-vindos, boa noite a todos. Obrigado. Certo, agora vamos voltar algumas horas para a nossa entrevista no bom, velho e conhecido português. A gente tem uma ideia de Amazônia e de Brasil, que está nos livros de história ainda, que a gente ainda ouve as pessoas falarem, que é bastante diferente do que você mostra, né? É uma coisa que acho que não está na cabeça de quase todo mundo, assim, mas está muito claro pela paleontologia, é como o Brasil, há pouquinho tempo do ponto de vista geológico, quase nada, né, que é 10, 12 mil anos, é diferente do de hoje. Se a gente olhasse, sei lá, para a região de Brasília ou para todo o Cerrado ali, todo o grande miolão do Brasil que tem vegetação aberta,
Era uma coisa muito mais parecida com as planícies lá da África, o Serengeti, sei lá, Tanzânia, do que com o Brasil de hoje, porque em vez de... Tudo bem, você ainda já tinha tamanduá e lobo-guará e essas coisas, mas você tinha cavalo nativo brasileiro, você tinha parente do elefante aqui, você tinha lhama correndo por aí, você tinha urso. O dente, né? De sabre. Dente de sabre, que você não tinha. É tigre, né? Que não, exatamente, que não é tigre. Exatamente. Que é um ramo. É quase um felino, mas ele tá mais longe dos felinos atuais. Então, era um ambiente completamente diferente quando os primeiros seres humanos colocam os pés aqui. Preguiças gigantes que não ficavam em árvore, ficavam em terra, do tamanho de elefante africano, inclusive, né? Mas é um cenário completamente diferente e a gente não sabe também o que aconteceu nesse primeiro contato. Tem estudos sugerindo que a extinção teve um papel humano grande, a mudança climática estava acontecendo ao mesmo tempo, então é difícil de separar as variáveis. Porque nessa época a Terra era bem mais fria. No caso do Brasil, o efeito maior seria ser mais seco e vegetação mais aberta, que normalmente para bicho grande é melhor do que vegetação fechada. Aí, provavelmente a mudança do clima e a caça... Uhum. E talvez tenham interagido para mandar essa bicharada para casa do chapéu, basicamente. Isso foi quando, Renan? Fica mais ou menos entre 9 e 10 mil anos atrás para preguiça gigante e dente de sabre. E os homens chegaram aqui mais ou menos um pouquinho antes? Um pouquinho antes, talvez 14, 15... Estourando talvez 14, 15 mil anos atrás, talvez um pouquinho depois, 13, 12 mil anos atrás. Que é a idade da Luzia, uns 12 mil anos mais ou menos, né? Então a Luzia talvez tenha topado com... Muito provavelmente ela conviveu com ao menos alguns desses bichos, sim. A Luzia, talvez você se lembre, é considerado o crânio mais antigo das Américas, que foi encontrado numa gruta perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela não é um indivíduo isolado, tem dezenas de esqueletos com características semelhantes que foram achados lá em Lagoa Santa. A Luzia e os companheiros dela são muito importantes para o nosso passado como civilização, porque eles têm ajudado os cientistas a entenderem como o Homo sapiens chegou no continente americano. Mas assim, tem essa coisa da morfologia craniana, né, formato do crânio, que lembra mais os grupos africanos, ou da Austrália, ou da Melanésia, né? O pessoal fala de morfologia australo-melanésia para definir essa cara, que não é a cara padrão que a gente vê nos indígenas atuais. A ideia clássica do grupo do Walter Neves, lá da USP... O Walter Neves é um biólogo e arqueólogo brasileiro que tem se dedicado a investigar a ocupação do continente americano. Ele foi um dos principais estudiosos da Luzia. Isso não quer dizer que a gente teve uma migração pelo Atlântico vindo da África, mas que você tinha uma população que veio pela Sibéria também, que teria feito aquele trajeto tradicional, né? Sobe a Sibéria, passa o Estreito de Bering e vai descendo pelo continente até chegar aqui. Calma, vamos começar um pouco antes. Tá, vamos lá. Nós humanos saímos da África. Originalmente somos todos africanos. Somos todos africanos. Aí existe uma teoria de que a gente veio caminhando, saiu da África, foram se espalhando, e na época existia uma passagem que ligava o final da Rússia lá com o Alasca. Com o Alasca, porque a gente estava na era do gelo, então o nível do mar... Tinha muito gelo preso em geleira, então o nível do mar estava mais baixinho, então dava para passar a pé. E isso é bem seguro, difícil de duvidar disso. Então... Ainda há uma série de divergências entre os cientistas sobre como foi essa caminhada lá do norte, no Alasca, para toda a América. Não existe consenso ainda sobre onde esse pessoal parou mais tempo, como eles se dividiram e como foram tendo suas feições formadas pela adaptação a cada ambiente. Existe uma teoria, por exemplo, de que os olhos ligeiramente puxados dos indígenas brasileiros têm a ver com uma temporada na Sibéria. O formato das pálpebras seria uma resposta da seleção natural ao vento e às nevascas. Quanto a esse processo mais amplo de expansão, existe uma outra linha de pesquisa conduzida pela arqueóloga brasileira Niede Guidon, na Serra da Capivara, que fica no Piauí. Ela encontrou artefatos que podem ter sido feitos pelo homem e que datam de mais de 30 mil anos atrás. Só que a Niede não achou nenhum esqueleto humano. Então, os estudos dela precisam ser mais aprofundados para que se crie uma outra explicação de como foi a nossa chegada nas Américas. Bom, aí tem a questão do crescimento dessa população, né? Exatamente, se espalha pelo território todo. E aí tem uma questão que aconteceu no mundo todo, e aqui aconteceu também de maneiras um pouco diferentes, que é, com esse crescimento populacional, como é que os caras vão usar os recursos ambientais mais intensamente. E aí você vê que ao menos algumas regiões, em especial o que a gente chamaria hoje de Rondônia, Acre, a região da Bolívia vizinha, acabam sendo regiões que viram centros de domesticação
de plantas mesmo, né? Coisas como a mandioca, o amendoim, o próprio cacau, começam a ser manejadas intensamente pelo homem nessa região e você começa a ter um embrião de uma revolução agrícola mesmo no sudoeste da Amazônia. Mas também muito manejo de árvore frutífera. Você modifica a floresta, ela fica mais útil para o uso humano, mas não é a mesma coisa que você derrubar tudo e fazer só uma plantação em cima. É uma floresta que o pessoal chama de antropizada ou antropogênica, né? Uma floresta que foi moldada pela ação humana de uma forma mais sutil do que a lavoura tradicional. Castanha. Exatamente, castanha do Pará, que nunca chegou a ser propriamente domesticada, mas a hora que você olha a distribuição geográfica dela, pela Amazônia, você vê que ela se espalhou por algumas regiões que ela não estaria naturalmente. Castanha, tem uma curiosidade que eu fiquei pensando. Eu fui lá para... Em 2017, eu passei 2 semanas no Acre apurando uma reportagem para o site Repórter Brasil. Foram dias e mais dias percorrendo estradas incrivelmente esburacadas, cercadas por pastagens que recobrem uma região antes ocupada por floresta. De vez em quando, no meio do capim, despontava uma ou outra castanheira. O Acre, assim como o Pará, tem tradição no manejo de castanha, que agora está ameaçado, porque a polinização dessas árvores, que chegam a medir 50 metros, é feita por um besouro grande e barulhento chamado mamangá. O problema é que o bicho não tem autonomia de voo para chegar no topo da castanheira. Normalmente, ele usa a mata que está embaixo como uma espécie de escada. Só que o avanço do gado está acabando com a mata. Então, sem a mata, não tem polinização. Sem polinização, não tem castanha. Ou seja, o mesmo homem que espalhou essas árvores pela região, agora talvez seja o responsável por acabar com elas. Que é a mesma coisa da araucária aqui no Sudeste e no Sul. Ela cresce em lugares que não era pela posição do vento, de onde bate o sol. Também foram os grupos indígenas daqui que levaram ela, só que o pessoal explorou tanto a madeira no século XIX, começo do século XX, que também ela tá numa situação bem ruim. A gente vê ondas de homens mudando o planeta há muito tempo, né? Sim, essa interação ela é muito poderosa e o pessoal fala hoje em dia do antropoceno, né, que a gente tá chegando numa era geológica criada pelo homem, pela ação humana. Você vê que é um processo que, na verdade, está acontecendo faz tempo e só está se intensificando agora, de certa maneira. Tem alguém que chamou de Era da Solidão, não tem uma coisa assim? Tem gente que fala, não lembro quem, mas tem gente que fala disso também. Tem um termo, também. O naturalista Edward Wilson prevê um mundo onde o ser humano se tornará praticamente a única espécie. Ele foi o responsável por cunhar o termo Eremoceno, a Era da Solidão. Essa interação com o ambiente foi se tornando mais intensa, as plantas foram sendo cada vez mais compreendidas e domesticadas, até serem completamente controladas, num conjunto de técnicas que hoje a gente conhece como agricultura. Quando você tem agricultura, você consegue simplesmente sustentar mais gente por hectare. Com mais população, você libera braços para fazer coisas que não são simplesmente só plantar e colher ou caçar. E aí você começa a ver, também de novo na Amazônia, mas na região sul a gente vê isso também, o aumento do tamanho dos assentamentos. Você começa a chegar a aldeias que às vezes tem alguma cara até de cidade com alguns milhares de habitantes. Você começa a ver artesanato, tem um grau de requinte, até de estilo. Você vê isso na região de Santarém, você vê isso em Marajó e tal, que poderia ser parte de um comércio. Você tem artesanato da Amazônia chegando no Caribe, por exemplo, e gente da Amazônia colonizando as ilhas do Caribe, inclusive, né? Não é à toa que o Caribe chama Caribe, porque vem das etnias Caribe, do grupo linguístico Caribe, que é uma etnia de origem amazônica. Então, você não chega a ter impérios, você não chega a ter estados, mas você tem a coisa que o pessoal chama de chefias ou cacicados, que são estruturas políticas que têm um domínio sobre uma área ali considerável, que tem esse sistema de trocas econômico relativamente intenso e que conseguem se espalhar por regiões do continente como um todo. Se a gente pensar no Xingu, você tem aldeias lá que começaram a ter o contato mais intenso no século XIX, que era uma escala talvez de 200 pessoas, 300, 500 pessoas. O que a arqueologia mostra é que esse tamanho, final da fase pré-colonial, vamos dizer, por volta do ano 1200, 1300 do nosso calendário, as aldeias primeiras eram 10 vezes esse tamanho, ou talvez um pouco mais. 5.000 pessoas. Nessa escala, talvez. entre 2.000 e 5.000 pessoas. Mas não só isso. Além do tamanho, você tinha indícios de monumentalidade, que é basicamente os caras intervirem no terreno de uma maneira
mais intensa, aparentemente, para mostrar para vizinhos, para inimigos, ó, a gente tá aqui, a gente manda e esse aqui é o nosso poderio. Por exemplo, estradas que tinham, às vezes, 50 metros de largura, seguindo por vários quilômetros de extensão, com acostamento, com pequenas pontes, com rotatórias. Eu costumo brincar que era um pouco o Rodoanel da Amazônia, assim. 50 metros de largura é um negócio tipo a Bandeirantes. É grande, não é um negócio desprezível, não é um negócio desprezível. E parecia que tinha o que o pessoal chama de hierarquia regional. Então você tem um centro grandão, fodão, que seria essa aldeia de 5 mil habitantes, com um sistema de estradas muito grande. Então você tem um eixo norte-sul, um eixo leste-oeste, vários eixos secundários. Aí um pouquinho pra lá você tem uma aldeia digamos, de médio porte, talvez estaria subordinada a essa maior zona. Aí você anda um pouquinho para o leste ou para o oeste, você tem uma aldeia menor ainda, que seria um centro terciário, uma coisa mais subordinada ali e tal. Tudo isso convivendo ao mesmo tempo e com também níveis de exploração do território diferentes. Então, mais perto do centro grande, você tem lavoura mais intensiva. Você chega um pouquinho mais longe, você tem esse manejo só da floresta sem derrubar. Aí você vai pro outro lado, você tem represa para criar peixe, para criar tartaruga. Ao que tudo indica, esses assentamentos serão bem estáveis. Até porque tem o famoso lance da terra preta, né? Que é esse solo antropogênico, né? Gerado pela ação humana, que ele é escuro, como o nome diz, e muito mais fértil do que a maioria dos solos amazônicos. Para esse solo se formar, você precisa de ocupação de longo prazo, porque tudo indica que ele era formado por um processo de descarte controlado de rejeito. Provavelmente tem muito cocô humano para formar a terra preta. E também queima controlada de madeira, condições de baixo oxigênio, e aquilo vira um carvão que incorpora a matéria orgânica no solo, enriquece o solo. É uma terra que, em boa parte, fez com que a Amazônia se tornasse mais fértil em algumas regiões, e hoje em dia tem gente tentando replicar ela na Embrapa. Na Embrapa, em outros lugares, fora do Brasil também, tem muito... E até hoje o pessoal de Santarém vende isso para planta ornamental em casa e tal, então realmente é duradouro a fertilidade que os caras conseguiram botar no negócio. E ninguém conseguiu fazer essa terra até hoje. Então, tem gente chegando perto, mas replicar 100%, que eu saiba, não. Porque tem um outro detalhe, que é essa questão da captura de carbono, né? Isso. Porque essa queima lenta faz com que o carbono continue no solo, né? Exatamente, ele não vai para a atmosfera, portanto não ajuda a esquentar a terra também. Mas aí, esses conglomerados de aldeias, vamos falar assim, tinha comércio... Os grupos de língua arawak, ou arawak, tinham esse mapa de viajar uma região ali de milhares de quilômetros. E a hora que você olha também para dados de cerâmica, que o pessoal usa muito, porque cerâmica num ambiente que nem a Amazônia, que é quente, é úmido e ácido, cerâmica é uma das poucas coisas que se preserva, né? Você vê que você tem esses avanços de técnicas e de estilos de cerâmica que apontam muito forte para troca comercial, para troca cultural. E tem a evidência do começo da colonização, né? Então, quando os europeus chegam pela primeira vez na Amazônia, tem alguns buracos demográficos, mas em geral tá cheio de gente. E aí existe sempre essa comparação que a gente faz com a Europa, né? O que a gente tinha aqui e o que a gente não tinha aqui? Depende de quando, né? Mas se você pensar um pouco... Esse auge aí foi... Provavelmente a partir do ano 1000 depois de Cristo, né? Então, na época que a Europa estava vivendo o feudalismo, a gente estava vivendo meio que o auge da civilização brasileira, posso dizer. Das civilizações, acho que a gente tem que falar em plural até. As pessoas viviam em comunidades que tinham mais ou menos a mesma escala de tamanho, em geral. Tá? Grandes cidades, que nessa época ainda eram Constantinopla, por exemplo. Paris estava começando, Londres estava meio atrás ali, as cidades italianas, Roma tinha caído muito e tal. Fora essas pontos fora da curva, o tipo de comunidade onde as pessoas viviam não era muito diferente. Acho que o que fez a diferença, talvez, para, entre aspas, o maior avanço europeu e asiático, enfim, era realmente a questão dos animais domesticados. Isso que fez com que a taxa evolutiva das civilizações aqui fosse um pouco mais lenta e também tornou elas mais vulneráveis para os europeus, porque as doenças infecciosas, que foi o que mais matou indígena, vieram originalmente de animais. Então, por um lado, os animais deram força de trabalho para os europeus. Isso, e carne, e leite, e matéria-prima, e o diabo A4. E deram doença também. Doença e para os europeus deram resistência a essas doenças. Exato, com convivência ao longo do tempo a resistência foi surgindo, uma coisa que aqui não tinha como. Não tinha como. Você chegou a pensar bastante sobre como seria essa civilização se nossos ancestrais,
Porque eu acho que você também parece ser descendente do pessoal daqui. O Reinaldo José Lopes é loiro e tem uma pele clara do tipo que parece não trabalhar nada bem com a radiação solar equatorial. Eu saiba, eu sou mais descendente de europeu. Você fez esse exercício mental algumas vezes do que seria essa civilização? O Império Inca, por exemplo, ele estava numa fase de instabilidade, mas ele teve um processo de domínio em nível continental mesmo, que não era muito diferente do que aconteceu com Roma. Só que o Império Inca tinha muito... a base dele eram os Andes, né? Muito ligado ao ambiente andino. Eles tentaram furar um pouco a bolha para chegar mais pro lado da floresta tropical, mas nunca conseguiram. Talvez a gente tivesse tido um império realmente continental, que estava quase. O problema, essa coisa dos animais fez muita diferença, e o isolamento do que estava sendo feito do ponto de vista tecnológico e cultural e tudo mais, do velho mundo. Sem essa capacidade de trocar ideias e tecnologias, a coisa aqui ficou um pouco arrastada. Não por nenhum motivo de incompetência ou inferioridade racial, mas porque as matérias-primas faltavam, às vezes. Ou como você lidar com as matérias-primas. Você está falando da troca muito intensa com o Oriente, por exemplo, né? No caso da Europa. Se alimentaram com tecnologias, né? Exatamente. E doenças, e formas de governo, e ideias, né? E outra, também tem uma coisa que o Jared Diamond, meu guru, para quem não conhece, é um biogeógrafo lá da Califórnia, um americano, um cara muito bom. Jared Diamond ficou famoso por um livro chamado Armas, Germes e Aço. Se a gente olha para o mapa europeu, asiático e também do norte da África, você vê que o eixo predominante do comprimento é o eixo leste-oeste. Isso quer dizer que você tem ambientes muito parecidos. Você consegue plantar trigo, digamos, ou pelo menos cevada, na Irlanda, no oeste, e no norte da China, lá no leste, né? Porque as temperaturas variam de acordo com a latitude. Com a latitude, exatamente. O estilo de vida que você pode ter nessa vastíssima região, ele é muito parecido e, de fato, a gente sabe que a agricultura que surgiu lá no Oriente Próximo, ela chega lá na Irlanda e acaba chegando também na Índia e acaba chegando na China, com um pacote que varia de região para região, mas tem algumas coisas muito semelhantes. Já nas Américas, com o eixo norte e sul, as variações climáticas são bruscas, passando do polar no norte do Canadá, pelo tropical, que volta a ser congelante no sul. Você conseguir adaptar o pacote civilizacional nessa região toda é mais difícil. O milho foi domesticado provavelmente 9 mil anos atrás no México. Para ele chegar na costa leste americana, foi no começo da era cristã, talvez um pouquinho depois. E assim, acontecia uma coisa em Roma. O sultão de Istambul / Constantinopla ficava sabendo poucas semanas ou meses depois. Agora, pelo que a gente sabe, o Império Inca não fazia a menor ideia da existência do Império Azteca. Isso é muito louco. O nível de isolamento cultural era muito maior. Isso é realmente muito louco, eu não tinha pensado. Os Incas e os Aztecas não sabiam da existência um do outro, não faziam a mais vaga ideia. Se soubessem, ia dar uma merda sem tamanho. Sim, mas talvez acabasse consolidando um império continental mesmo, e os caras iam aguentar muito mais a porrada europeia, vai saber. Termina aqui o primeiro bloco do 8º episódio de Escafandro. E agora é aquela hora que a gente fala sobre como sua ajuda é importante para o nosso trabalho crescer e se multiplicar, feito o Homo sapiens nas savanas. Essa ajuda pode vir de duas formas. Se você gosta do podcast, segue a gente nas redes sociais, curte e compartilha as nossas postagens, faz propaganda para os amigos. Mas o melhor mesmo é ajudar com uma contribuição ou uma assinatura, que é basicamente uma contribuição mensal. Para fazer isso, é só ir lá em radioscafandro.com e clicar na aba Apoie. Você pode contribuir por cartão de crédito ou via PayPal, com qualquer valor. A gente vai ficar muito feliz e agradecido. Agora, vamos voltar para o Reinaldo José Lopes para falar de um dos maiores genocídios da história da humanidade. Por que a população das Américas não conseguiu oferecer nenhuma resistência, ou uma resistência muito insuficiente, né, a esses casos? Afinal, porque eles também estavam, quando eles chegaram, principalmente, eles estavam debilitados também, né? O pessoal que não estava na sua melhor forma, né, depois de atravessar a travessia atlântica não era brincadeira. Que eu me lembro, morria entre 1/4 e 1/3 da tripulação, normalmente, no começo da travessia atlântica. É lógico que a gente vai simplificar aqui, porque é uma conjunção de fatores e cada região você teve situações, micro-região, sub-região, você teve situações um pouquinho diferentes. Mas se fosse citar em ordem de importância,
Vamos pensar, os europeus acho que eles não chegaram aqui com ideias particularmente genocidas. É óbvio que eles queriam explorar o território e a população, mas para isso o ideal era que a maior parte possível de pessoas ficasse viva para eles poderem, né, chicotear. Então, lógico que processos como escravização ou como guerras de conquista tiveram um papel, mas o que deu realmente a grande porrada do ponto de vista demográfico e até político, porque as coisas interagem, foi realmente as doenças infecciosas. Porque não tendo essa defesa imunológica que os europeus tinham, o que acontece é que morre todo mundo de uma vez. Todos os adultos, todas as crianças, todos os velhos, pegando o negócio, não matava todo mundo, mas a porrada que se dá nos alicerces sociais mesmo do grupo é muito maior, chacoalha muito. E de novo, pegando o exemplo dos Incas, os europeus chegaram ali no próprio Império, o grupo do Francisco Pizarro, quando está acontecendo uma guerra civil causada pela morte do imperador que tinha pegado varíola, que chegou no Peru antes dos próprios europeus. Tinha sido transmitido lá no Panamá, nesse telefone sem fio epidemiológico foi passando pelas populações do istmo do Panamá até chegar no Peru. Então, antes que eles vissem o primeiro europeus, os incas já estavam morrendo de varíola. Isso provavelmente aconteceu no Brasil também. É difícil de conceber isso, né? Porque a gente pensa no ebola, né? Ver o seu mundo cair. Exatamente. Em pouco tempo. Né? Tem coisas que também são importantes, mas acho que não nessa escala, mas tem que mencionar cavalo, né? Cavalo era o tanque do mundo medieval e antigo e renascentista, né? E armas de metal, que é uma coisa que a gente realmente não tinha. Os incas já trabalhavam os metais, mas não trabalhavam ferro, né? Uma espada de ferro contra armaduras, que os incas usavam armaduras, mas eram armaduras de algodão acolchoado. Não tem comparação. E pólvora. Era mais efeito moral, talvez. Porque na época era um tiro e uma corrida, né? Exatamente. Muito trabalhoso e pouco eficiente e começa a fazer diferença mesmo do século XVIII, XIX pra frente, mas antes disso é mais o efeito moral do negócio mesmo. E organização estatal, né? Isso, tudo bem, os incas e astecas e outros grupos tinham, mas no Brasil você não tinha estados mesmo, e estado envolve imposto cobrado diuturnamente, organização burocrática clara, hierarquia clara, financiamento de banqueiro. Então, tudo bem, a primeira onda de caravela matou todo mundo, comeram um bispo sardinha lá no Nordeste, mas sempre vai ter um outro bispo para ser mandado do Atlântico para cá. E água mole em pedra dura. Essa descrição de um lugar densamente povoado, com uma cultura vibrante, com técnicas agrícolas avançadas, com trocas comerciais que cobriam um vasto território, para mim, leva a um outro questionamento. Por que essa não é a história oficial? Por que a gente fala tão pouco desses povos e vive fascinado, sei lá, pelo mundo medieval europeu? Você acha que essa história que a gente aprende tem a ver com falta de dado? Ou tem a ver com uma tentativa da hegemonia europeia de contar a história dessa forma, ou as duas coisas? As coisas interagem, não tem jeito. Por um lado, tem muita má vontade, tem muito preconceito. Por outro lado, faltava também um pouco os óculos certos, né? Não adianta você ter o dado e não saber metodologicamente como enxergar o negócio. A gente não tinha... Você precisa de análise de isótopo químico, você precisa de capacidade de datação precisa. Então, tinham os loucos lá no século XIX, durante o Brasil Império, tentando fazer investigação arqueológica, mas eles viam pintura rupestre e já falavam que foram os fenícios, porque eles não concebiam que os índios tivessem feito aquilo. Então, as coisas inevitavelmente interagem, não tem jeito. O tipo de padrão de identidade que se associou com o Império, a família real era europeia, né? Dom Pedro II tinha olhos azuis, ele se interessava por arqueologia, por linguística, mas ele era um cara de olhos claros, assim, né? Esse é o Eduardo Góes Neves. Partes da elite do Brasil, desde o século XIX, elas construíram uma visão de identidade para o nosso país que está muito mais inspirada numa perspectiva que era europeia do que propriamente brasileira ou latino-americana. Ele é doutor em arqueologia pela Indiana University, é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas em arqueologia amazônica do mundo. A gente conversou no saguão do prédio de História e Geografia da USP. Existe um certo pessimismo que reaparece periodicamente aqui no Brasil com relação ao nosso futuro, à nossa capacidade, né, de ter um futuro interessante. Parte desse pessimismo ele está amarrado ao que eu chamaria aqui de uma espécie de racismo ambiental, né, uma visão negativa sobre a nossa condição tropical, uma visão muito negativa sobre o fato de que nós somos um país miscigenado, misturado,
que tem um componente africano e indígena muito forte também. Então a arqueologia ela se ressente um pouco, essa visão sobre o nosso passado se ressente um pouco disso. Ao mesmo tempo, a gente não tem aqui no Brasil nada que se compare em termos de impacto visual, como que a gente vê, por exemplo, no Peru, na Bolívia. São monumentos de pedra, né? Alguns deles são, vou até usar um pleonasmo, vou incorrer num pleonasmo, que são monumentais, mas também o Peru é um deserto, no litoral do Peru é todo um deserto, então é muito comum você estar andando naquelas regiões desérticas e ver aquelas coisas imensas que são aqueles monumentos. Aqui no Brasil a gente não tem grandes estruturas de pedra, por exemplo. Lá na Amazônia, onde eu trabalho, a gente está encontrando cada vez mais evidências de estruturas que a gente poderia chamar até de monumentais, mas elas foram construídas com terra. E algumas delas estavam cobertas por floresta até algum tempo atrás. Então a própria identificação dessas estruturas como sendo resultado da autoria dos povos indígenas é uma coisa que é muito recente também. Por Eduardo Neves, essa visão, vamos dizer, eurocêntrica do mundo, não prejudica só a nossa capacidade de enxergar e entender essas estruturas gigantescas que estão sendo descobertas embaixo da floresta. Prejudica a nossa capacidade de enxergar e entender a floresta em si e, consequentemente, a relação que os humanos que viveram aqui antes da gente tinham com ela. É um tipo de colonialismo interno que tem vários níveis, que vai se reproduzindo em níveis diferentes dentro aqui do próprio Brasil. E uma questão que, a meu ver, é muito notável, que mostra essa tendência, é a nossa dificuldade em manejar a abundância. Se a gente for olhar para a região amazônica, é uma diversidade cultural muito grande indígena e uma abundância muito grande na produção de recursos, né? Tem muito peixe, tem muita espécie diferente, tem muito bicho, tem muita planta e assim por diante. A gente não sabe lidar a gente não sabe manejar a abundância. A gente como espécie humana, você disse? A gente da nossa tradição intelectual, nós brasileiros que temos uma tradição intelectual que foi moldada no Velho Mundo, um pouco na Bíblia, assim, né? Onde se desenrola o Velho Testamento, é uma região semiárida, né? Palestina ali, né? Uma região meio seca. E quando os nossos ancestrais europeus, portugueses, chegam aqui, eles chegam com essa perspectiva ainda muito forte, enraizada, e quando olham para uma região como a Amazônia, não sabem como lidar com a grande diversidade que a Amazônia tem. E o que a gente faz? A gente derruba o mato e a gente planta capim, ou a gente planta soja, ou planta milho, né? Isso aconteceu aqui na Mata Atlântica também, né? É muito comum aqui no interior de São Paulo, o cara fala que o terreno está formado, quer dizer o quê? Ele derrubou o mato, plantou pasto e eucalipto na beirada e formou, está limpo. Tirar o mato é sinônimo de limpeza. Exatamente, isso é uma coisa muito mediterrânea. Quando a gente olha para a diversidade, a nossa primeira reação é eliminá-la e reduzir a poucas variáveis que nós acreditamos que vamos conseguir manejar, mas isso é uma ilusão, na verdade, né? Porque o custo desse manejo, o custo ambiental, é muito alto. E essas políticas públicas continuam se reproduzindo até hoje. Qual que é o papel da Amazônia hoje para o Brasil? Agora é produzir energia e minério, né? E ter um pouco de monocultura também, né? Então você pega rios maravilhosos, como o Xingu, como Madeira, você vai lá, barra, para fazer alumínio, quer dizer, basicamente é o mesmo modelo desde o século XVI, é produzir material bruto para exportação, depois a gente importa de novo esse material como ele é beneficiado. E esse processo todo tem uma relação prática com a arqueologia que tem duas faces, né? O avanço sobre a floresta revela uma série de estruturas, sim, mas ao mesmo tempo destrói essas estruturas, sim, né? Como é que você vê essa relação assim? Então, isso de fato é uma relação muito complicada, porque, por exemplo, a arqueologia cresceu muito no Brasil. Boa parte desse crescimento se deve ao quê? Ao que a gente chama de arqueologia de contrato, ou arqueologia preventiva, que é a arqueologia que está ligada aos grandes empreendimentos. Um outro nome que se utiliza bastante, que a gente vai usar mais para frente, é a arqueologia de salvamento. Eu mesmo já fiz consultoria para alguns desses projetos também. O que é interessante, né? Projetos como Belo Monte, as usinas do Tapajós dividiram muito a comunidade arqueológica, entre os que apoiavam a participação de arqueólogos nesses projetos e os que não apoiavam. Eu acho que é importante que nós tenhamos uma legislação tão boa quanto a que a gente ainda tem, que pode desaparecer, mas ao mesmo tempo não se pode negar que a arqueologia, implícita ou explicitamente, foi cúmplice de algumas atividades apoiadas pelo Estado brasileiro nos últimos anos, que tiveram um impacto ambiental muito grande e um impacto social muito grande também. Mas ao mesmo tempo os arqueólogos que estão envolvidos dizem que alguém tem que fazer. E é melhor que exista uma lei do que não existe. Então não existe uma solução fácil para isso. Mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo agora? A gente está correndo o risco de perder totalmente qualquer tipo de legislação. Isso me faz pensar e fazer um pouco de uma autocrítica também, porque se ficar sem legislação nenhuma, é pior ainda.
para quem não sabe como é que é esse processo, sei lá, vão construir uma barragem, por exemplo, como a Belo Monte. Sim. Aí vão escavar no solo amazônico. Aí eles têm que contratar uma equipe multidisciplinar Sim. para fazer uma série de estudos. Você pode explicar assim, rapidamente como é que funciona isso e onde que entra a arqueologia? Então, a arqueologia faz parte de atividades de avaliação de impacto ambiental. Qualquer grande obra tem que ser precedida de trabalhos de avaliação de impacto ambiental. Os grandes projetos, não só na Amazônia, aqui em São Paulo, Rodoanel, Qualquer lugar, não é só na Amazônia, tem que ser precedido, porque o patrimônio arqueológico é um patrimônio que é protegido pela Constituição de 88, que determina que o patrimônio arqueológico é composto de bens que são bens da União e tem que ser protegidos da sua destruição. Quantos por cento você diria? Do quê? Da arqueologia que é feita no Brasil pode ser considerada arqueologia de contrato? Eu diria para você que mais de 90%, certamente, mas eu acho que até mais do que isso. Entre 90% e 95%. Basicamente, quem faz arqueologia acadêmica hoje está nas universidades públicas, por enquanto, mas nem todas, porque aqui em São Paulo a gente tem a FAPESP ainda, que é uma fundação, né, que é muito generosa, rigorosa, mas generosa também, e tem apoiado as pesquisas de alguns de nós. Mas fora de São Paulo, às vezes nossos colegas que estão em outros lugares, eles acabam tendo que recorrer a esse tipo de atividade para fazer pesquisa arqueológica. Mas antes que a gente for olhar o que aconteceu no Brasil, em 94, o IPHAN concedeu 7 portarias de pesquisa para o ano inteiro, autorizando pesquisas arqueológicas. IPHAN é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje vinculado ao Ministério da Cidadania. É o órgão que autoriza e fiscaliza procedimentos de pesquisa arqueológica no Brasil. Em 2012 foram mais ou menos 1.200. Houve um crescimento exponencial. Muita gente começou a fazer ou voltou a fazer arqueologia por causa disso. Aqui acho que vale a pena repetir. As autorizações de pesquisa arqueológica subiram de 7 em 94 para cerca de 1.200 em 2012. E boa parte disso está ligado com a arqueologia de contrato ou de salvamento. E aí a gente tem uma série de obras acontecendo na Amazônia, né, e todas essas obras têm esse processo de levantamento do que existe lá. Então se descobre, e aí depois uma parte disso é retirado e salvo, e uma parte se perde. Eu posso falar experiência própria. Eu trabalhei em 2 grandes projetos na Amazônia. Um deles o projeto de um gasoduto que foi construído lá no Amazonas, entre Urucu e Manaus, que com a minha equipe na época a gente resolveu pegar esse trabalho porque a gente achava que ninguém conhecia melhor a arqueologia daquele local como a gente. Foi uma experiência interessante com a Petrobras e a gente conseguiu criar. A Universidade Federal do Amazonas tem hoje um laboratório de arqueologia que é um dos melhores do Brasil, que foi criado com recursos advindos do contrato que foi feito entre a Petrobras e a USP. O que aconteceu nesse caso? A gente percorreu a área que ia ser impactada, identificamos os sítios e decidimos nas estratégias de escavação para recuperar esse material que hoje está guardado lá em Manaus. Porque a questão é a seguinte, não se vai parar o avanço da Amazônia por causa de urnas funerárias. Muito difícil. Quando eu trabalhei com a Petrobras, por exemplo, nesse gasoduto, eles alteraram o traçado, porque eu já sabia como eu trabalhava naquela região. E qual foi a minha proposta? É melhor vocês desviarem desde o começo. Quer dizer, eu acho que parar uma obra é muito difícil. Modificar o desenho de uma obra, eu conheço algumas histórias onde isso já aconteceu. Agora, o que é interessante? Esse rito era mais ou menos respeitado na época do Lula e da Dilma. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Então a gente vai ter saudades, eu acho. Apesar dos problemas que havia naquela época, eu temo que a gente sinta saudades do que acontecia 10 anos atrás aqui no Brasil. Eu já estou sentindo, na verdade. E assim a gente volta para o que o Bruno Bartachini falou no começo do programa, que o processo de escavação arqueológica destrói uma parte da base de dados. Porque no caso da Amazônia, onde as grandes obras se multiplicam, a possibilidade de não escavar não existe. A arqueologia de salvamento, em princípio, é não ideal. Ela pode ser bem feita, mas em princípio é não ideal. Esse é o Bruno Bartachini de volta. Porque se você quer preservar o contexto, você não pode fazer arqueologia de salvamento e depois inundar aquilo. Acabou o contexto. Antes de a gente continuar, eu preciso colocar uma nota de rodapé aqui. O Bruno, apesar de ter insistido para eu fazer esse episódio sobre arqueologia, não quis de jeito nenhum ser um dos entrevistados. Ele disse que só tinha um título de mestrado, que é basicamente nada no mundo acadêmico. Mas no fim, com a ajuda de algumas doses de rum cubano, eu consegui que a gente gravasse essa conversa que você está escutando. O que você está fazendo é salvando o que você pode. E obviamente a empresa que vai fazer a obra não quer achar nada. Então obviamente vai ter pressão sobre o arqueólogo e tudo mais, né? Aí a gente pode argumentar que apesar de talvez não ser do jeito ideal, as coisas estão sendo descobertas, certo? Em 2018, encontraram 81 estruturas no Acre, por conta do desmatamento. Estruturas geométricas, provavelmente
centros cerimoniais ou vilas fortificadas, né? Tá, a gente sabe que eles estão lá, que está lá. A gente talvez não saberia que estivesse lá. Porém, técnicas novas permitem você extrair mais informação com menos destruição. Então, hoje em dia, você tem o LIDAR. O LIDAR, sigla em inglês para detecção de luz e variação de distância, é uma espécie de radar a laser, que basicamente cria maquetes virtuais de grandes superfícies. Com essa técnica, você descobriu dezenas de cidades maias no meio da floresta. Você não precisou escavar, você não precisou destruir a floresta. Mas o avanço continua. As escavações continuam. E uma vez que algo é encontrado, cria-se um novo problema. A necessidade de se cuidar desse bem recém-descoberto. Em 2017, o pessoal lá da USP foi lá, eu fui com eles, com o Walter Alva, a Márcia Arcuri e o Rui Murreta. A gente escavou cinza de algo que a gente mais central, que a gente pensa que fosse talvez uma fogueira mais ritual, e outras fogueiras mais marginais que a gente acredita que podia ser descarte. Essa escavação aconteceu em um pedacinho de um grande sítio arqueológico do templo de Ventarrón, que fica no Peru e tem mais de 4.500 anos. Eu já estava justamente tentando comparar o que estava queimado ali com o que estava queimado ali. E vocês fazem uma análise química das cinzas depois? Química, físico-química também. Os pedacinhos e tudo mais. Então, lá não chove, mas quando chove, desaba, entendeu? Que é o problema do El Niño, né? Então eles puseram um telhado para preservar o templo. Mas o templo era feito do quê? O templo é feito, os templos da Costa Norte, eles são feitos de adobe, de um tipo de adobe. É tipo uma terra batida. E a terra também não é só terra, às vezes tem palha, ela tem uma mistura lá. O problema que já começou que eu acho que esse telhado era de plástico, algum tipo de poliuretano, polietileno inflamável. Mas mais ainda, o que você tem lá do lado é uma plantação de cana, mas é bem perto, é tipo coisa de, sei lá, 20 metros. Que, assim, cara, eu não preciso ser especialista para saber que uma hora isso vai dar merda. Ainda mais lá que chega a fazer 40 graus, é cotidiano, assim, entendeu? E aí o que aconteceu foi que um dia estavam queimando a cana e pegou fogo nessa parte de plástico do telhado. Imagina o plástico derretido em cima do templo, né? Como que você vai arrancar esse plástico? Ainda mais uma estrutura que é de terra. Ainda mais uma estrutura que tem mural pintado, entendeu? Super delicado. Ou seja, o negócio aconteceu porque alguém do governo chegou e não podia falar, opa, isso é uma material inflamável, vou gastar tipo, o dobro para fazer um material não inflamável. Assim, alguém não tomou essa precaução mínima. E, por outro lado, o próprio governo e o pessoal da empresa de cana não pode deixar de plantar em uma área de 30 metros. Ou seja, não vale nada, entendeu? Num contexto maior, esse templo ele vale muito, só que na hora de bater o caixa lá, o governo não vai dar R$1 a mais para fazer uma estrutura um pouquinho melhor. E o governo é muito fraco para forçar o cara da cana a não plantar lá. E aí o cara da cana também não vai plantar, gastar 1 centímetro da terra dele para preservar um negócio que é basicamente um dos templos mais antigos das Américas e o mural mais antigo da América. Assim. Então ninguém quer gastar nada. Basicamente é isso. Então quando você tira, é quase como um pequeno príncipe. Tu és responsável pelo sítio que escavas, sabe? O que tu cativa. Exatamente. Então assim, uma vez que você escavou esse sítio, algumas vezes você até escolhe por enterrar novamente, né? Mas uma vez que você escavou aquele contexto, você tem que cuidar daquele contexto. É bem provável que essa história do incêndio no templo tenha feito você lembrar de uma outra, que aconteceu bem mais perto da gente. Mesmo depois de tantos meses de buscas, ainda havia uma quantidade muito impressionante de escombros, de detritos, enfim, um panorama caótico, um pandemônio. Esse é o repórter da revista Piauí, Bernardo Esteves. Ele é especialista em cobertura de ciência e foi o primeiro jornalista a entrar no Museu Nacional depois do incêndio que consumiu o prédio em setembro de 2018. Não foi fácil falar com o Bernardo. A gente teve que reagendar a conversa umas 3 vezes. No fim, quando a gente finalmente conseguiu falar por Skype, ele explicou o motivo da correria.
estava fechando uma matéria de capa sobre o desmonte das políticas ambientais promovido pelo governo Bolsonaro. Cada vez que ele dava o texto por encerrado, uma nova maldadezinha aparecia e lá ia o Bernardo mudar o texto pela enésima vez. Mas mesmo assim ele conseguiu um tempinho para fazer a gentileza de contar pra gente como ficou o Museu Nacional depois do incêndio. Eu entrei por uma estrada lateral e já na sala que eu acessei, em primeiro lugar, já tinha uma pilha alta de quase 1 metro de detrito de construção e restos de material de escritório, enfim, que mostram o tipo de atividade que tinha ali, né? Esse espaço por onde eu entrei era um gabinete de 3 professores, então assim, ali tinha restos de atividade de escritório, né? Mas mesmo depois eu pude trafegar por várias salas e muitas delas estavam altas ainda, altas quando eu digo sempre nessa altura aí de meio metro a 1 metro, de pilhas de restos de alvenaria e cinzas, enfim, destroços de toda a natureza. Era um cenário de terra arrasada, um cenário de pós-apocalíptico, uma cena pós-apocalíptica que a gente via. Fiquei muito impactado, porque eu, como jornalista de ciência, eu tive ali inúmeras vezes antes. E então a cena de ver aquilo totalmente destruído, né? Você olhava para cima, em muitos lugares o teto tinha cedido, né? Os 3 andares tinham colapsado. Então, em alguns trechos do edifício, você podia olhar para cima e, enfim, ver os 3 andares, ver portas abertas para o vazio, janelas abertas para o vazio. E ali, naquele dia, eu pude acompanhar o trabalho de resgate de um corredor do setor de antropologia do museu, em que estavam sendo resgatadas peças de cerâmica indígena. E como é que foi? Imagino que se isso impactou você, que tudo bem, você tem uma relação super próxima com a ciência, mas tem gente que o trabalho de uma vida estava lá, né? Como é que foi o impacto desse incêndio nos pesquisadores com quem você conversou, assim? Foi avassalador, né? E isso, quer dizer, aí assim, eu escrevi a respeito em 2 ocasiões muito distintas, né? Logo na sequência do incêndio, eu preparei, junto com o meu colega Roberto Caes, uma reportagem de Fôlego que saiu na Piauí dali a 1 mês, né, na edição de outubro. E aí, nesse momento, sim, a gente conversou com muitos pesquisadores do museu, eles estavam todos muitíssimo abalados. Era aquele sentimento, assim, trauma intenso. Muitos choraram, muitos estavam sem rumo, uma sensação meio de sem saber o que seria da vida, o que seria da pesquisa, da carreira. Então, nesse momento ali, foi a palavra que talvez melhor descreva seja trauma. Nesse segundo momento em que eu voltei ao museu alguns meses depois, né, quando os trabalhos de resgate já estavam acontecendo há uns 4 ou 5 meses, ali você já via um empenho muito grande de tentar resgatar o que fosse possível daqueles escombros e, dentro do que é possível estar otimista e animado, eu senti que eles estavam felizes com o tipo de resgate que eles vinham fazendo dali, porque no final das contas, logo depois do incêndio, a impressão que ficou é que as coleções tinham se perdido completamente. E de repente você estava vendo dali sair muita coisa interessante, muita coisa preciosa, né? E como é que você viu, e os próprios arqueólogos viram, essa questão de fazer arqueologia no museu, né? De escavar um museu? Tem uma ironia aí, né? E tem toda uma especialidade, né? Se não me engano, chama arqueologia dos escombros, arqueologia de escombros. Então, enfim, é triste que eles tenham tido que aplicar essa técnica ao seu próprio local de trabalho, aos seus próprios objetos de estudo, né? Isso foi uma ironia triste. Mas tive esse estalo ali, ao ver aquelas peças saindo do meio dos escombros, me ocorreu que para muitos daqueles objetos, essa era uma segunda descoberta, né? Porque muitos deles foram resgatados num contexto arqueológico, né? Escavados do solo, anos ou décadas atrás, e agora estavam sendo reescavados, né? Em meio aos escombros do incêndio. E Bernardo, acho que foi na primeira reportagem, se não me engano, você fez todo um levantamento das contingenciamentos, negligências que foram acontecendo nesse museu ao longo do tempo, né? Se você fosse resumir, aonde você colocaria a responsabilidade disso? Eu acho que um incêndio como esse é como um acidente de avião, né? Assim, é difícil você
resumir tudo e apontar o dedo para uma causa, né? Mas você acha que, assim, colocando de outra forma a pergunta, você acha que tem uma causa basal que seja um descaso com museus em geral? Eu diria que sim, mas eu acho que esse incêndio é inegavelmente o fruto de um certo descaso do poder público com as instituições de ensino e de pesquisa. Mas não só. Você tem outras pequenas causas que, enfim, que vão se juntando. Mas, assim, essa é você dizer, quem causou o incêndio do Museu Nacional foi o descaso do poder público, não está errada essa frase, mas ela não está completa, entendeu? Outras causas concorrem para que depois a perícia constatou que foi um curto-circuito de ar-condicionado, não foi isso? Pelo que eu sei foi isso, um curto-circuito no ar-condicionado. Mas aí é isso, se as vistorias tivessem sido feitas, se mais professores e funcionários tivessem assistido aos treinamentos de incêndio, se houvesse água nos hidrantes, se as coleções não tivessem todas ali, se você tem uma enumeração de CIS que teriam trazido um resultado muito diferente para esse incêndio. Eu sou um cara, apesar de tudo, sou um cara otimista. Não deveria ser. Objetivamente, se eu olho para o mundo, não só para o Brasil, eu não vejo nenhuma razão para ser otimista, mas eu tenho 3 filhos. Eduardo Neves outra vez. Existe uma coisa que é talvez irracional dentro de mim que me faz ser, pelo menos um pouco, otimista, né? Eu ainda acho que um dia a gente vai olhar para trás, por que aconteceu no Brasil nesses anos que a gente está vivendo agora, a gente vai olhar para o incêndio do Museu Nacional e ele vai ser um símbolo de uma época muito triste. Vai ser mais ou menos como o incêndio do Reichstag, do Parlamento Alemão, em 1933. É um símbolo nesse caso específico, da ascensão do nazismo. Eu espero que a gente não chegue tão longe assim. Mas ele... Não está parecendo muito otimista essa sua... Então, mas eu acho que vai ter um futuro, pelo menos, que a gente vai poder olhar para trás, né? O seu otimismo em existir um futuro. Exatamente, é um otimismo temperado. Eu acho que acho que ainda vai existir um futuro. E eu acho que se a gente tiver mesmo esse futuro, qualquer que seja ele, a gente vai olhar para trás e ver esse incêndio do Museu Nacional, no caso aqui específico do Brasil, como símbolo de uma época de descaso, né? Ele representa de uma maneira muito viva, né? Esse descaso com o qual a ciência, o nosso passado foram tratados aqui no Brasil. Eu vejo essa questão, sei lá, de uma forma mais didática assim. A humanidade é uma família, certo? Todo mundo é parente de todo mundo. Então imagina que você tem aquele seu primo lá de 2º grau e você não sabe nada do seu bisavô. Bruno Bartachini de volta. Aí você descobre que você tem documentos do seu bisavô, fotos do seu bisavô, na casa daquele seu primo. O seu primo, ele tá pouco se fudendo para a história da sua família. As coisas estão lá na garagem dele, mas ele quer pôr o carro dele. Então ele tira toda a história da sua família, as fotos do seu bisavô, com a sua bisavó lá. Ele tira tudo isso e deixa ao relento. Basicamente é isso que o governo e os empresários sem consciência fazem. A história é de todo mundo, mas quem está com a faca e o queijo na mão são eles. E eles, na grande maioria, não estão ligando. Como não ligaram para o Museu Nacional, né? Mas aí você viaja para a Europa e vê que todo mundo tem a foto e o documento do bisavô e fala, nossa, que país civilizado, eles têm documento e foto, eles conhecem as origens deles. Sendo que a sua está lá no relento. E às vezes você até usa uns papelzinhos de documento para acender fogueira. A arqueologia e história, elas produzem imaginário. A gente tem o imaginário da cultura europeia, por uma série de razões. A luta da arqueologia brasileira ou de qualquer país colonizado é de pegar aquele lugar, criar uma narrativa e construir um imaginário, que é um imaginário que merece ser pensado e vivido por toda a população daquele país. É uma luta constante, porque quando você tem governos mais benevolentes e governos, digamos, que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Então, qual é a força de todos os arqueólogos do mundo frente a um governo federal e um economista de Chicago Boy? Zero, né, cara? Assim, não vou dizer zero, talvez 0,1. Mas é isso, a gente precisa, é urgente, construir um imaginário, que é o que eu acho que mal ou bem está sendo construído no Brasil. A gente sabe muito mais hoje do que a gente sabia 20, 30 anos atrás. A gente sabe
de contextos linguísticos amazônicos, a gente sabe de densidade populacional, a gente sabe das migrações tupis, a gente sabe dos povos proto-G, a gente sabe da Luzia, né? Esse corpo de conhecimento permite uma criação de uma narrativa tipo o livro do Reinaldo, que usa, sei lá, 60 anos de dados de arqueologia brasileira, né? Cara, é isso que a gente precisa construir cultura fora da cultura acadêmica, para construir imaginário, para a população se apropriar da história do Brasil. A história do Brasil é a história europeia, mas não é só a história europeia. E quanto mais a gente sabe dessas outras matrizes, mais interessante a gente fica, mais a nossa formação identitária fica mais completa. E é isso que vai evitar a gente continuar sendo vira-lata. Termina aqui o 8º episódio de Escafandro. Pela nossa frequência quinzenal, o próximo programa seria publicado no dia 20 de junho. Mas, como vai ser feriado, a gente vai publicar na semana seguinte. O lado bom é que a gente promete um episódio ainda mais caprichado. A trilha sonora original do nosso programa é composta pelo Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.